Muito bem, então muito boa noite a todos. Cá nos encontramos num dia muito especial, não é? Por ser quarta-feira de cinzas e o começo deste tempo forte da Quaresma, em que nos vamos encontrar até nos aproximarmos dos mistérios, não é? Da paixão e da morte de Nosso Senhor, para depois festejarmos a sua gloriosa ressurreição. E por isso mesmo o tema de hoje tem que ver com a oração e o sacrifício, né? Duas realidades que são muito essenciais na nossa vida cristã, mas para as quais nem sempre é fácil nós termos uma predisposição. Por exemplo, porque é que eu tenho que dizer a Deus o que é que Ele já sabe? Quer dizer, o que é que adianta a minha oração, não é? Quer dizer, para que é que vou estar a referir as coisas que Deus, como omnisciente que é, não pode deixar de conhecer e, portanto, parece bastante inútil a nossa oração nesse sentido, porque na realidade Deus sabe melhor do que eu tudo e, portanto, não posso dizer nada que seja novo para Deus, não há coisa nenhuma que eu possa acrescentar e que Ele não saiba já. E também o aspecto do sacrifício, nós se calhar até aceitamos com alguma facilidade a conveniência de ter uma atitude serena ante o sacrifício que não podemos evitar. Está bem, pode sim, senhor, não é? Se eu revolto e tenho uma atitude muito violenta, então ainda sofro mais, não consigo evitar a dor e acaba até por estar mais alterado e isso acaba por dificultar também a minha vida. Agora, que eu próprio me sacrifique a mim mesmo, não é? Isso parece não fazer muito sentido, parece até ser um pouco masoquista, não é? Uma pessoa ter essa atitude. E também parece que, então, mas Deus alegra-se com o meu sofrimento? É razoável que um pai diga, quanto mais o meu filho sofre, mais eu gosto. Não é? Não parece assim uma coisa muito aceitável, parece uma coisa até que repugna um pouco a nossa sensibilidade, que nos leva até a pensar, vamos cá, isto não é bem assim, não é? Talvez aqui haja qualquer coisa que não esteja correta, se calhar há aqui qualquer passo que não é muito lógico, se calhar isto decorre de alguma deturpação, de alguma coisa essencial. Bom, claro que outras perguntas se poderiam fazer, da mesmo género, mas eu acho que é muito importante também nós, cristãos, em relação a estas matérias, termos sempre muito presente qual há de ser a nossa atitude e qual é também o fundamento da nossa fé. E neste aspecto, aconselhava a leitura da primeira epístola aos Coríntios. E logo no princípio da primeira epístola aos Coríntios, diz São Paulo, e é bom também recordarmos, os coríntios são gregos, a Grécia é a capital da cultura, da filosofia, do saber, da razão, portanto, se calhar pessoas com mais exigências culturais do que outros povos, eventualmente não tão desenvolvidos. E diz São Paulo, com efeito, Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o Evangelho, não com a sabedoria das palavras, para que não se torne inútil a cruz de Cristo. Depois acrescenta, efetivamente a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, isto é, para nós, é a virtude de Deus. Onde está o sábio, onde o homem instruído, onde o disputador deste mundo, porventura não convenceu Deus de loucura a sabedoria deste mundo. De facto, como ante a sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, por meio da sabedoria, aprova Deus salvar os crentes por meio da loucura da pregação. Enquanto os judeus exigem milagres e os gregos procuram a sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas para os que são chamados à fé, quer dos judeus, quer dos gregos, é Cristo virtude de Deus e sabedoria de Deus, porque loucura em Deus é mais sábio que os homens e o que é fraqueza em Deus é mais forte que os homens. Portanto, podíamos dizer que São Paulo, o que é que nos diz aqui? Uma coisa é aquilo que o mundo pede, uma coisa é aquilo que o mundo deseja receber de nós, outra coisa é aquilo que nós temos para oferecer. E por isso há aqui uma espécie de contradição, há aqui uma espécie de impossibilidade de conciliar estas duas realidades, que é, no fundo, a mentalidade cristã e a mentalidade mundana. Não é? E por isso mesmo, uns pedem sabedoria, como os gregos, outros pedem milagres, como os judeus, mas São Paulo diz, aquilo que eu tenho é a sabedoria da cruz. E essa é realmente a fonte, essa é a origem, esse é o nosso compêndio de teologia, por assim dizer, é, de facto, a morte de Cristo na cruz. Também isto, para nós, é, de certo modo, interpelante. E, se calhar, também podíamos perguntar se o fundamento da nossa fé não é a morte de Cristo na cruz, mas é a sua gloriosa ressurreição, porque é o mistério pascal, aquele que está, de facto, na origem da nossa crença em Jesus Cristo, o Senhor, porque acreditamos que Ele é verdadeiramente Deus. Porquê tantas cruzes? E porquê tão poucos Cristos ressuscitados? Se calhar parecia que seria mais razoável, até porque São Paulo diz isso, não é? Se Cristo tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Portanto, o fundamento da nossa fé está na ressurreição de Cristo. Bem, sei que representar Cristo ressuscitado talvez não seja tão fácil em termos artísticos do que representá-lo na cruz, mas parecia que era mais lógico. E nós, nas nossas igrejas, temos abundância de cruzes. Não é? Só na Via Sacra temos logo 14. Não é? Depois tem mais uma em cima do altar 15, depois mais outra no Sacrário 16, depois mais uma no altar não sei das quantas, com facilidade. Chegamos às 20 cruzes, não é? No mesmo espaço religioso, onde se calhar não há nenhuma representação de Cristo glorioso. Bom, eu acho que é importante também termos em conta porque é que a cruz é assim tão importante e porque é que é a cruz o símbolo da nossa fé, é aquilo que nós pomos nas nossas igrejas, não é? Aquilo que simboliza que aquele edifício é um edifício sagrado. E não é a insígnia do sofrimento, nem da paciência, nem da mansidão ante a injustiça. Não é isso que nós celebramos na cruz, não é isso que nós procuramos na cruz. Podia ser um cúmulo da injustiça, o cúmulo da maldade, o cúmulo do abandono, porque o próprio Senhor é abandonado até por aqueles que lhe eram mais próximos, aqueles que lhe eram mais chegados. Não é? Mas isso, em si mesmo, não sei se seria digno de ser celebrado, ou de ser festejado, ou de ser até, de alguma forma, imortalizado. Sim, é verdade que isso tudo aconteceu e, com certeza, todos nós provavelmente vimos e temos presente aquelas imagens tão chocantes, não é? Da Paixão de Cristo, aquele famoso filme, não é? Recente, que é muito impressionante, de facto, e aquilo não é mais duro do que foi a realidade. A realidade foi algo muito semelhante àquilo, tanto quanto é possível nós hoje em dia reproduzirmos ou representarmos, fazer outra vez presente aquilo que aconteceu há 2000 anos. Não é? Mas isso, por isso mesmo, de facto, não pareceria ser digno de ser representado, ou não parece ser o aspecto mais importante, não é, da nossa fé. E nesse aspecto é que é importante nós pensarmos que a cruz não é para nós isso, o símbolo do sofrimento, ou da solidão, ou da injustiça, ou da mansidão, ou da humildade. Tudo isso são coisas, sem dúvida alguma, que a mensagem da cruz também acaba por afirmar, mas há algo que supera tudo isso. E esse algo que supera tudo isso é que a cruz é, sobretudo e principalmente, a insígnia do amor. Ou seja,
Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se a cruz não fosse o sinal do amor, não serviria para nada. Poderíamos dizer de alguma forma, a cruz do mau ladrão não tem valor nenhum, porque é um sofrimento onde não há amor, onde não há contrição, onde não há redenção. E nesse aspecto é muito interessante aquilo que diz São Paulo na carta aos Gálatas. Como se recordam, a Epístola aos Gálatas é muito curiosa. Os Gálatas primeiro aceitaram bem a fé, mas depois retrocederam um pouco nesse caminho. E São Paulo escreve-lhes, chama-lhes a atenção para essa inflexão no seu caminho em relação à verdade, em relação a Deus, e depois diz-lhes, a determinado momento, estou pregado com Cristo na cruz. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida sobrenatural com que vivo agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É muito curioso esta referência que é muito necessária para a nossa vida cristã. Ou seja, Cristo não é aquele que se entregou e morreu por todos, porque isso deixa-me a mim, de certo modo, descomprometido. Quer dizer, está bem, morreu pelo universo, morreu pela humanidade, ótimo, fantástico, muito bem, não é? Muito bom, gosto muito disso, ainda bem que isso aconteceu, fico muito grato porque isso aconteceu, mas isso não me toca, não é? São Paulo o que é que diz? Não é? Diz que eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, isso é que é fundamental, é que eu tenho essa consciência de que o sacrifício de Cristo é um ato de amor por mim. Ele entrega-se, ele dá-se para me salvar a mim. Ou seja, se no mundo inteiro toda a humanidade não precisasse de ser salva, exceto eu, era o único que precisava de ser salvo, pois bem, então Cristo voltaria a morrer na cruz só para me salvar a mim. Isto tem para nós uma força extraordinária, não é? Quer dizer, ao olhar para a cruz, nós não podemos deixar de pensar, bom, neste amor eu posso tudo, não é? Um amor que é capaz disto por mim é um amor no qual eu encontro a solução para todos os males, não é? E este amor, sim, que eu posso e devo celebrar, porque devo ter sempre presente que alguém que fez isto por mim é alguém com quem eu posso sempre contar. Vamos passar então agora, para esta breve introdução, à oração e depois vamos ver o sacrifício. E de facto, às vezes, se calhar, e já tinha mais ou menos feito uma alusão nesse sentido, na introdução a esta exposição, que às vezes podemos rezar nesta atitude. Vamos informar a Deus, não é, sobre as minhas necessidades, não é? O que é que eu preciso, o que é que me faz falta. Não é? Ou às vezes também vou dizer a Deus o que é que eu quero que Ele faça. De facto, há pessoas que rezam com a mesma devoção com que fazem a lista de compras para o supermercado, não é? Quer dizer, da mesma forma como fazem a lista de compras para o supermercado, não é? Uma dúzia de ovos, mais não sei o que mais umas bolachinhas, mais uma... Pois assim vão rezar também. O senhor é aquela coisa da casa, depois é aquela minha prima, depois é mais aquele assunto, depois... Ouviste bem? Vou repetir, para o caso de não estar bem assente tudo. Vou dizer outra vez, está lá, primeiro isto, depois mais aqui, depois... Aquele assunto não convém não esquecer, que já há tanto tempo que ando a falar com eles sobre isto, e mais... Estas 5 coisas é preciso... Se calhar é uma forma muito humana, muito familiar, não é? De falar, mas claro que não faz muito sentido, não é? Quer dizer que mais rapidamente Deus nos dirá, ouve lá, esqueceste mais daquilo e daquilo outro. Como é óbvio, Deus é muito mais omnisciente do que nós, não é? Mas pior ainda é quando vamos à oração dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer. Ouvi dizer que há alguns sítios em Espanha que fazem uma procissão do santo e quando o santo não atendeu a algumas súplicas
que os seus devotos lhe fizeram, leva pauladas. Não é? Felizmente que é só a imagem, que o santo já cá não está, não é? Já está no céu, não é? Mas aquilo é exemplificado como quem diz, não é? Ou fazes o que eu te peço ou então levas, não é? Quer dizer, assim, uma coisa um pouco primitiva demais, não é? Para a nossa sensibilidade. Não é? Muito bem, bom, eu acho que aqui é para de facto termos esta noção que a oração, a finalidade da oração é unir-me a Ele. Não é? É unir-me a Ele, nele, por Ele e com Ele. Não é? Ou seja, eu não rezo para mim, eu não rezo para as minhas coisas, eu não rezo para os meus objetivos, eu não rezo para que as minhas intenções se cumpram, eu rezo para estar nele. Não é? É isso que eu procuro, é isso que eu desejo. Portanto, a minha oração tem uma finalidade unitiva. Aquilo que eu procuro é encontrar-me nele, porque só nele é que a minha vida ganha sentido. E neste aspecto é muito interessante, é muito chamativo, até muito interpelante para nós que Jesus Cristo não desdenhou a oração. Não é? Jesus Cristo precisava de rezar? Não. Porquê? Ele é Deus. Não é? Portanto, enquanto a sua natureza humana está unida à sua natureza divina, ele não precisa de nada, ele não carece de coisa nenhuma. Mas a oração na vida de Cristo é uma prática constante. Porquê? Porque ele precisava de oração? Não, porque nós precisávamos do seu exemplo de oração. Não é em vão que estamos agora a começar a Quaresma, não é por acaso que são 40 dias, porque foram 40 dias que Jesus foi para o deserto rezar. Porque é o deserto, porque é um lugar onde não falava com mais ninguém, porque não havia mais ninguém com quem falar. Portanto, estava, por assim dizer, obrigado ao silêncio, ao recolhimento, que favorece a oração. Também não tinha muito com que se alimentar, isso também favorecia o seu jejum e a sua abstinência. E o que é que acontece no fim desses 40 dias? Pois que Jesus é tentado. Não é? Podemos dizer que nessa passagem de hoje, que vamos recordar agora proximamente, a humanidade de Cristo chega até ao limite onde poderia chegar. Cristo nunca poderia pecar, porque é Deus, não é? Porque isso seria uma contradição com a sua própria natureza divina, com a união hipostática, mas Cristo quis ir até ao limite máximo, não é? E quis ser tentado depois desses 40 dias. Sabemos que essa tentação reveste várias formas, não vale a pena agora estar a evocá-las tal como são descritas nos Evangelhos sinóticos, mas há algo que é muito interessante ter em conta, que é que a extrema debilidade física de Cristo, e diz que ele tem fome, porque passou 40 dias a jejuar, não é? Não, se calhar amanhã já vamos ter fome, porque jejuámos hoje um bocadinho. Imagine-se o que era 40 dias, não é? Então é que tinha uma fome que ninguém nos parava, não é? Mas Cristo tem fome, não é? E, portanto, a tentação de converter as pedras em pães é grande, evidentemente. Não é? Era um bocado chato para os padeiros da zona, não é? Que podiam perder alguma clientela, não é? Mas era compreensível, tendo em conta que era uma necessidade natural que ele tinha e que podia satisfazer dessa forma. Sabemos também há a tentação da imprudência, não é? De atirar, do pináculo da catedral, portanto, de pôr em causa também, de certo modo, as normas da prudência mais elementar. E, por último, também, a tentação mais terrível, que não, até se calhar não nos parece tanto tentação, que é de ficar com todos os reinos da terra. Nós até diríamos, que bom seria que ficasse tudo isso nas mãos de Nosso Senhor, porque então sim, teríamos uma sociedade perfeita, uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, onde não haveria pessoas excessivamente pobres, onde não haveria pessoas excessivamente ricas, onde tudo correria às mil maravilhas. Portanto, porque é uma tentação que o demónio ofereça todos os reinos da terra e as suas riquezas? Porque isso não corresponde ao plano de Deus. Não é essa
a missão de Cristo. Não é esse o modo como Ele nos deve redimir. Mas aqui o que nos interessa é que a oração de Cristo é a razão da sua fortaleza para vencer a tentação. Isto também quer dizer uma coisa, que é que quando eu não sou capaz de vencer a tentação, a culpa é minha pouca oração. Temos aí um índice claro para saber se eu estou a rezar aquilo que eu devo rezar. E não é igual para todos. Não é igual também para a mesma pessoa ao longo da sua vida. Pode haver momentos em que eu tenho que rezar mais, preciso mais de rezar, como poderá haver outros momentos em que não tenha tanta necessidade. Se isto é muito claro na oração de Jesus no deserto, há uma outra oração de Cristo que é também muito significativa, que é a oração no horto. Sabemos que Nosso Senhor sabe, sempre soube, nunca duvidou e várias vezes, pelo menos 3, falou da sua paixão e da sua morte. Com pormenores, não é? Queria ser entregue aos gentios, havia um apóstolo que iria trair, que iria ser morto, que iria ressuscitar e ao terceiro dia. Não é? Portanto, não é uma profecia mais ou menos vaga. Não é? Isto vai acontecer uma coisa qualquer. Não. É uma profecia muito concreta. Como é que vai acontecer e quando é que vai acontecer. Não é? E se calhar nós poderíamos pensar, bom, uma pessoa que tem essa consciência e mais já sabe à partida que vai ressuscitar, não é? Ao terceiro dia, bom, já está mais ou menos, não é? Enfim, preparada para isso. Mas também é verdade que todos nós, e isso é próprio da nossa natureza humana, temos medo da dor. A todos nós nos assusta o sofrimento, todos nós temos, de facto, uma reação de repugnância, de repulsa a tudo aquilo que nos faz sofrer. E aqui, mais uma vez, encontramos Jesus Cristo chegar ao limite da sua natureza humana, naquilo que é o seu sofrimento físico e aquilo que é o seu sofrimento espiritual. É muito importante, na oração do Horto das Oliveiras, um aspecto que é a necessidade que Jesus tem, que o acompanha, não é? Por várias vezes, ele pede aos apóstolos, o que eles vão fazer? Eles vão estar a dormir, eles vão estar aqui comigo, vão estar ao meu lado. Isso é uma pessoa profundamente angustiada. E estava mesmo. Pedro era sincero. Pedro era mesmo amigo de Jesus. Mesmo. Mas o que é que acontece? Isso é uma coisa que nos acontece a nós muito. Fiamos-nos muito à nossa vontade. Eu, quando quero, faço. Mas se eu querer uma coisa, vai que a coisa aconteça. O quê? Ninguém faz isso. Não é? Não me basta. A minha vontade não vale nada. Não é? E a minha vontade, sem a força da graça de Deus, é completamente nula. E por isso aqueles homens que gostavam de Jesus, que amavam Jesus, que eram mesmo discípulos de Jesus, que queriam mesmo defendê-lo. Não é a única vez em que isto acontece. Lembram-se quando Jesus volta à Judeia para ressuscitar a Lázaro, o que é que dizem os apóstolos? Mas tu vais lá. Eles têm de lá porque queriam matar. Não, eu vou lá, Lázaro está doente, eu preciso ir lá, eu vou lá. Bom, vamos contigo e morramos com ele. Não é? Os apóstolos tinham noção que estavam a pôr em causa a sua própria vida e não se importavam disso. Estavam dispostos a morrer por Jesus, não é? E a morrer com Jesus, não é? Mas nessa altura não foram capazes, não é? E não foram capazes porquê? Não foram capazes porquê? Porque não tinham vontade? Porque não tinham essa determinação? Não, vontade tinham. O que é que não tinham? Não tinham graça. Não tinham a força de Deus. Não tinham rezado, não é? E a falta da sua oração manifesta-se precisamente nessa incapacidade de fazer aquilo que eles próprios queriam fazer. Isso é muito interessante. Porquê? Porque a oração faz-nos mais livres. Ser livre não é querer qualquer coisa, é poder realizar aquilo que nós queremos. Isso é que é a verdadeira liberdade. Não é? E podemos querer tudo, não é? Mas isso não serve de nada. Se eu quero e depois não posso, para que é que me serve querer? Não é? Até sinto-me frustrado por não ter podido realizar aquilo que tinha desejado. Os apóstolos queriam ser fiéis a Jesus, mas não conseguiram ser,
E não conseguiram enchê-lo. Porquê? Porque não puseram os meios, não é? Que tinham que pôr. E os meios que tinham que pôr era o meio da oração. E por isso fracassaram, não é? E por isso não foram capazes de conseguir, não é? Aquilo que esperavam. Muito bem, agora duas coisas assim mais práticas. Uma vez uma pessoa que estava casada, a mulher estava doente, ainda nova, ele era crente, ela também, e muitos amigos rezaram pela cura da mulher, normalmente, como acontece realmente nos ambientes cristãos. Mas a mulher morreu. E houve uma pessoa que, ao cumprimentar e dar os seus sentimentos ao viúvo, disse-lhe do fundo do coração, com grande sinceridade: tenho muita pena que tenha acontecido isto, a nossa oração não resultou. E aquele homem, na sua dor, que era muita, era ele que tinha acabado de enviuvar, era a mulher dele que tinha acabado de morrer, por quem ele tanto tinha rezado, a quem ele, de facto, tanto amava, tem uma resposta exemplar, porque diz: eu não rezo para mudar a vontade de Deus, eu rezo para mudar o meu coração. Isto é muito sábio, mas é muito difícil. Muito difícil porquê? Porque nós temos a mania que eu é que sei. Eu é que sei o que é que está bem, eu é que sei o que é que agora interessa, eu é que sei o que é que convém, eu é que sei o que é bom para mim, eu é que sei o que é bom para a minha família, eu é que sei o que é bom para aquela pessoa. Portanto, se não acontece aquilo que eu quero, Deus faltou-me, Deus falhou-me. Não. Eu não rezo para que se faça a minha vontade, eu rezo para que se faça a vontade de Deus. E para que Deus mude o meu coração, para que eu saiba reconhecer a sua vontade também naquilo que eu não quero, também naquilo que eu, por mim próprio, não sou capaz de reconhecer que é o melhor. E por isso mesmo nós sabemos, e esta é a segunda conclusão, nós sabemos que, de facto, quando nós rezamos e pedimos, e é bom pedir, o próprio Senhor disse para pedirmos, na oração que Ele nos ensinou, pedimos o pão nosso de cada dia, não é? Portanto, é legítima a petição das coisas boas, claro, não é? Mas é legítima essa petição. É possível que Deus não nos dê aquilo que nós pedimos? Sim. Mas o que é que quer dizer quando Deus não nos dá aquilo que nós lhe pedimos? Quer dizer que nos vai dar uma coisa melhor. Portanto, a oração nunca é inútil. A oração nunca é perdida. Não serviu de nada a rezar. Não é verdade. A oração foi muito boa. Mas aquilo que eu estava a pedir não era aquilo que era melhor para mim. Não sei se conhecem as aventuras do Calvin, uma banda desenhada muito engraçada, não é? Que um miúdo de 5 ou 6 anos pede aos pais um lança-chamas. Claro que não há pai nem mãe que dê um lança-chamas a um miúdo de 4 ou 5 anos, não é? Porque ele se queimava, como estava à cabo da casa e da família, e desaparecia tudo, como é evidente, não é? Claro que ele não é capaz de perceber isso, e portanto ele fica desiludido porque não lhe dão aquilo que ele tinha pedido, não é? Mas foi que era bom para ele, não é? Porque é evidente que seria um desastre se dessem a uma criança da idade dele uma coisa tão perigosa, não tendo ela ainda discernimento para poder compreender o perigo daquele bem nas suas mãos. E isto é muito interessante, de facto, que Nosso Senhor, no capítulo 11 de São Lucas, o que é que diz? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se lhe abrirá. Sempre uma grande responsabilidade para nós, porque se o Senhor diz isto, então, se eu não alcanço, é porque não peço, não é? E se eu não encontro, é porque não busco. E se não se me abre, é porque eu não estou a bater. A porta certa. O problema não está em Deus. O
problema está em mim. O problema está na minha falta de oração. É essa a razão pela qual eu não estou a conseguir aquilo que eu quero. Mas depois Nosso Senhor acrescenta, se um filho pedir pão, qual é entre vós o pai que lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á em vez do peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe-á um escorpião? Se depois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedir. Portanto, a senhora aqui utiliza esta expressão, vós que sois maus. Nós somos maus, todos, aqui, não é? E Nosso Senhor diz, mesmo nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Não é? É um ladrão, um assassino, não é? Para o seu filho é bom, procura ser bom, procura dar-lhe o melhor que tem, aquilo que mais lhe pode beneficiar. Pois se os maus são os bons para os seus filhos, quanto mais aquele que é a própria bondade, não será bom para nós também, que somos seus filhos. É muito bonito aquilo que Nosso Senhor diz, o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. Há algum dom maior que o Espírito Santo? Certamente que não, não é? É o maior dom, a maior graça que nos pode ser dada. E agora, já assim, mais tentando concretizar, diria, necessidade da oração. Não é? Há uma forma ótima de não rezar. Uma fórmula que resulta sempre para a pessoa não fazer oração. Que é dizer assim, quando puder, reze. Isto é ótimo, nunca se reza. Claro, se é para não rezar, é a melhor forma. Não pode ser assim. Porque quando puder, quando é que eu posso? Sei lá, quando é isto, quando é aquilo, não posso. Não é? Acabou o dia e não rezei nada, claro. Não é? Portanto, o que é que nós temos de fazer? É o contrário. A oração é uma prioridade. E tem que pôr a oração num tempo certo. E num momento que eu domino. O que é que Jesus fazia? Rezava de manhã cedo. Levantava-se mais cedo para rezar. Não é? Tem uma altura em que os apóstolos acordam, levantam-se, onde é que está Jesus? Está aqui, estamos aqui há bocadinho e tal, quando estamos aqui todos ao relento, agora ele não está aqui, São Pedro à procura, até que eu encontro no sítio a rezar. O que estás aqui a fazer? Estou à tua procura. Estava a rezar. Não é? E é fundamental isso, não é? Quer dizer, nós temos tempo de oração. Mas tem que ser marcada. Tem que ser marcada, não é? E tem que ser quando nós dispomos desse tempo, não é? E o tempo que nós dispomos, geralmente, é antes de começar as atividades do dia, porque depois já não temos essa possibilidade, já não temos essa ocasião, não é? A oração aprende-se a rezar, rezando. É como andar de bicicleta. Como é que se aprende a andar de bicicleta? Andando. Não é? Mas quantas quedas, e depois chega-se à altura que já não se cai, ou já não se cai tanto, não é? E até que já se ganha uma certa habilidade. Aprende-se a rezar, rezando também. Não é? Pode ser bom termos ajudas, às vezes sim é bom, nós temos uma oração de meditação, não é? Pois, contemplando a vida do Senhor, contemplando a nossa vida também, procurando discernir o que é que o Senhor nos está a pedir em cada momento. Outros momentos não, pode ser mais necessário socorrermos da oração vocal, não é? Portanto, aquelas orações em que seguimos uma fórmula que já, por assim dizer, encaminha o nosso pensamento e encaminha também o nosso coração. Reza-se com a cabeça e reza-se com o coração. A oração não é só um discurso racional, a oração também não é apenas sentimento. Não é? As duas realidades têm que se encontrar nesse diálogo com o Senhor. É bom nós muitas vezes procurarmos ter também, não é? Pequenas orações para ir repetindo com frequência, não é? Chamadas orações jaculatórias. Não é? Às vezes até podemos ter em casa, e é bom que tenhamos um crucifixo, uma imagem de São José, uma imagem de Nossa Senhora, uma fotografia do Santo Padre, uma coisa, pois bem. Isso são, ou devem ser, chamarizes para a nossa oração. Não podem ser apenas aspectos decorativos de uma casa cristã, está bem, também, certamente decoram a casa cristã, mas a sua finalidade principal deve ser despertar em nós
o espírito da oração. Depois também, por outro lado, é importante também nós termos a noção que há um milagre que Nosso Senhor faz, o endemoninhado, que os apóstolos não conseguiram curar. Lembram-se desse milagre, vem depois da transfiguração do Senhor. O Senhor desce do Monte Tabor com os 3 únicos apóstolos que o tinham acompanhado e há uma grande algazarra no sopé do Monte Tabor. Porquê? Porque há um pai que levou o seu filho para que os apóstolos o curassem, o libertassem de um espírito impuro e não consegue. Cara, imagine lá os apóstolos a meter as mãos, a pôr para cima, a pôr para baixo, de um lado, do outro, aquilo a não funcionar, né? Aquilo não resulta, eles não conseguem, aquilo não melhora, o rapaz está cada vez pior e não há forma de ser. Daí também, lembra-se da oração do Pai, que é uma oração de alguém que já está como que a perder a fé. Senhor, se tu puderes, cura, não é? Como quem diz, já não tem muita fé naquilo, não é? Porque os apóstolos não conseguiram, não puderam, portanto, sabe-se lá se ele vai conseguir. Já diz, como se puderes? É muito curioso que o Senhor diz, como se puderes, tudo é possível para aquele que crê. O Senhor não diz, tudo me é possível a mim, pois é que era óbvio, não é? Mas Jesus Cristo diz que também para ti tudo é possível se creres verdadeiramente. Não é? E depois aquela expressão, tu acreditas? E a resposta daquele homem que é, atrevo-me a dizer, era a resposta a todos nós. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Se aquele homem estava ali, é porque tinha fé. Mas ele, como nós, provavelmente também, temos consciência que a minha fé é fraca. Não é? Podia e devia ter mais fé. É preciso pedir ao Senhor, Senhor, aumente-me a fé para que eu tenha aquela fé que é necessária para que o milagre possa acontecer. O Senhor cura o rapaz fica bom, e depois os apóstolos vão perguntar ao Senhor qual foi o truque. O que é que tu fizeste? Tu conseguiste? Nós não conseguimos. Não é? Era uma coisa um bocadinho disparatada, porque não estavam bem ao mesmo nível, como é evidente, não é? Mas o que é que Nosso Senhor disse? Nosso Senhor não disse, não, é que eu sou Deus e vocês são uns homens assim um bocado rascas que não conseguem fazer nada. Não. Nosso Senhor disse, isto só com oração é que se consegue. Não é? Só com oração. Ou seja, Nosso Senhor não diz, isto é só para mim, ou só eu é que posso, ou só Deus é que... Não. Isto é algo que só se obtém pela oração. Portanto, a oração é fundamental também para nos libertar de muitas possessões diabólicas. Que também nós temos. Não pensem que ter possessão diabólica está ali a estrebuchar. Não é preciso, não é? Se eu tenho um ódiozinho de estimação, não é? Se eu tenho aquele desejo de vingança, se eu não sou capaz de perdoar aquela pessoa, se eu tenho aquele rancor, se eu tenho aquele ressentimento, pois, isso é coisa do inimigo, não é? E se calhar eu não consigo tirar isso do meu coração, e se calhar não consigo arrancar essa erva daninha, talvez não é? Mas com a oração sim, porque a oração liberta, não é? Destas más influências, não é? Sim, senhor. Pronto, depois também, eu diria que na oração vocal tem um papel importante a oração do Rosário. Né? Há muitas objeções à oração do Rosário, como sempre, né? Sempre a mesma coisa. Os namorados dizem sempre a mesma coisa. Não dizem coisas diferentes. Dizem sempre a mesma coisa. Né? E eles não se cansam de as dizer. E eles não se cansam de as ouvir. Se nós nos cansamos de as dizer, ou se nós as cansamos de as ouvir, é porque nos falta amor. Eu deveria dizer como até os pastorinhos aldrabavam na reza do terço. E depois começaram a rezar bem, começaram a rezar terço, e graças a isso conseguiram muitos benefícios. Não é? Que nós também... Pois precisamos disso mesmo. Né? Aliás, é muito curioso que Nossa Senhora fez 6 vezes seguidas a Portugal para pedir o mesmo. Quer dizer, é uma coisa um bocado curiosa, não é? Quer dizer, quando Nossa Senhora disse à Santíssima Trindade, mas ir lá abaixo a Portugal, dar uma vista de olhos àquilo e tal. Então vai lá, então, não é? Mas isso foi em maio. Então agora em julho, sim, vou lá outra vez e tal, porque são miúdos, são pequenos, não é? Portanto é preciso ir lá outra vez e tal. Bom, está bem, vai lá, a segunda vez, vai ver se a coisa fica já assente, não é? Depois em julho, então, outra vez. É que são portugueses, os portugueses sabem como é que é, o português é um bocado duro de cabeça, não é? Portanto, aquilo,
6 vezes seguidas, sempre a fazer o mesmo, sempre a fazer o mesmo. E mesmo assim, a gente não reza o texto todos os dias, não é? Às vezes, alguém a brincar diz que se as aparições não tivessem sido em Fátima, tivessem sido em Frankfurt, na Alemanha, as criancinhas diziam, ya! E a coisa ficava arrumada, e não era preciso depois voltar a aparecer Nossa Senhora, não é? Tomavam aquilo a sério, e já está, não é? E tal, hoje não dá, agora não pode ser, depois amanhã, já. Estou a ficar 6 vezes a pedir isso. Não era só Deus todos os dias, não é? Porque nos faz bem, porque nós precisamos disso também, não é? Muito bem, e já para acabar com o aspecto da oração, pois só uma breve referência ao sacrifício, Nossa Senhora como exemplo de oração. Por 2 vezes São Lucas diz o mesmo de Maria. Maria conservava todas aquelas coisas no seu coração, meditando-as. Oração é isto. Conservar as coisas no nosso coração e meditar naquilo que nos acontece. Qual é o tema da nossa oração? É o tema da nossa vida. Esse é o tema da oração de Maria. Conservava todas estas coisas. Que coisas? As coisas que lhe aconteciam a ela. As coisas que aconteciam a Jesus. As coisas que aconteciam a São José. Isso é o que ela tinha no seu coração. Era isso que ela meditava. Não é? No seu coração. A sua oração não é apenas uma oração intelectual, em que Nossa Senhora compara, ou considera, ou julga. Não, não. É uma oração em que não falta a componente afetiva do amor. Não é? Considerava todas as coisas do seu coração, meditando-as. Isso São Lucas diz também 2 vezes, aliás, é 2 vezes que Nosso Senhor diz o mesmo da sua mãe. O mesmo. A minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Caminho Santo também. A oração não acaba na oração. A oração acaba na obra. A oração, se não conclui na vida, não é uma verdadeira oração. Uma oração que não me transforma, uma oração que não me converte, uma oração que não me muda, uma oração que não tem ligação à minha vida, não é oração. Pode ser outra coisa qualquer, mas a oração não é. Portanto, a minha oração está ligada à minha vida. Não é? A minha oração prepara-me para a vida. A minha oração tem continuidade na vida. A minha oração está ligada à minha vida e eu devo agir em função daquilo que foi para mim a oração. A oração de Nossa Senhora. Muito bem. Depois, aqui há coisas que são curiosas, porque é que eu posso ou não posso rezar. Há algumas pessoas pelas quais eu não posso rezar. Por exemplo, não posso rezar pelos santos. Não é? Posso rezar aos santos, mas não posso rezar pelos santos. Se eu rezasse pelos santos, estava a pôr em causa que sejam os santos, não é? Também não posso rezar pelas almas do inferno. Porquê? Não podem já receber nenhuma graça, não é? E posso rezar por uma pessoa que eu não sei se está ou não no inferno. Pois claro que posso e devo, com certeza, não é? Porque se já está no céu, essa oração é algo que reforça a sua intercessão em relação a mim. Se está no purgatório, essa oração beneficia essa alma para que mais rapidamente chegue ao céu. E se essa pessoa estiver condenada e eu estiver a rezar por ela, pronto, essa oração servirá a outra pessoa, não é? Que dela possa beneficiar também. Portanto, eu posso rezar por uma pessoa que eu não sei se está no inferno, não posso rezar pelas almas condenadas. Isso é que eu não posso rezar. E o que é que eu posso pedir? Tudo o que é lícito. Tudo o que é lícito, não é? Posso pedir bens materiais? Sim. Nós pedimos o pão de cada dia, não é? É o mais importante? Não. O pão de cada dia não é a primeira intenção da nossa oração. Mas as nossas intenções materiais também são intenções que são dignas de ser apresentadas, como os filhos também. Os pais, o que é que os filhos mais esperam dos pais? Felicidade e amor e tudo mais, com certeza. Mas também precisam do pão. E às vezes até é isso que os leva a chamar os pais, precisamente por isso, estão com fome, não é? Portanto, precisam que os pais os atendam, não é? Muito bem, sim senhor. Então vamos passar já para a parte do sacrifício, não é? E é curioso também este aspecto. O sacrifício, podíamos dizer que há um paradoxo nos nossos tempos, e eu diria que nunca houve tanta repugnância pela mortificação voluntária e, se calhar, nunca houve tantas pessoas que se sacrificam voluntariamente, não é?
O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que para muitas pessoas parece-lhes estranho, parece-lhes quase ridículo, exagerado, fundamentalista, fanático, que uma pessoa cristã pois, infringe a si própria algum sofrimento. Que sentido é que isto tem? Isto não tem muito sentido, isto não é muito razoável, isto não é muito lógico, não é? Não parece uma coisa muito acertada, parece uma coisa assim um bocadinho disparatada, falta de bom senso, falta de razão, falta de sentido sobrenatural, porventura também. Não é? Mas no nosso tempo há imensa gente que se sacrifica muitíssimo. Muitíssimo. Eu quando vejo aquelas pessoas cheias de tatuagens, o que sofreram para pôr aquilo? Mas fica muito mal cá para mim, mas enfim. Não é? Claro, não é? Aquilo, até andar a pôr aquela coisa toda ali, tipo, o pescoço, da testa e tal. Não é? É um sofrimento terrível, não é? Custa, dói, e mais custa também, não é? Não é? E fazem isso, não é um nem dois, é imensas pessoas. E agora, não se vê tanto, estamos mais tapados, mas enfim, quando chegar o verão, essas coisas descobrem-se, não é? O que não sofrem as pessoas nas dietas que fazem, não é? Só por uma questão estética, só por uma questão de capazes, não é? Se alguém disser, lá, não podes comer que estamos em quaresma. Não posso comer o quê? Não podes comer que isso engorda. Então isso não quero. São pessoas que sacrificam. Pessoas que se matam a trabalhar. Não ouvimos já esta expressão, nós. Mata-se a trabalhar. Isso é sacrifício, isso é mortificação. Aquela pessoa, não é? Farta-se de trabalhar. Vai até à exaustão na dedicação que tem ao seu trabalho. É uma pessoa muitíssimo mortificada. É uma pessoa muitíssimo mortificada, não é? O que é que isto quer dizer? Não é que as pessoas, atualmente, não se queiram sacrificar. Não é isso. Mas quer dizer uma coisa que é muito importante. Nós só somos capazes de nos sacrificar por aquilo que amamos. Se eu amo muito a minha beleza, então sacrifico-me pela beleza. Não é? Se eu amo muito a minha elegância, eu sacrifico-me pela beleza. Se eu amo muito o poder, então sacrifico-me pelo poder. Se eu amo muito o dinheiro, então sacrifico-me pelo dinheiro. Não é? Só somos capazes de nos sacrificar por aquilo que amamos. E isso faz sentido ao nosso sacrifício. O que dá sentido ao nosso sacrifício é o amor que temos àquilo que vamos alcançar por essa vida. Porquê é que há poucas pessoas que entendem que se podem sacrificar por Deus? Porque eu não amo. E, portanto, não faz sentido sacrificar quem não se ama. Isso é evidente, é claro, é evidente que sim. O problema não é o sacrifício, o problema é o amor. Se falta o amor, não faz sentido o sacrifício. Se há amor, o sacrifício nem é sacrifício. Porquê? Porque mais lhe custaria àquela pessoa que ama não fazer aquilo que é bom para a pessoa que ama do que fazer. É bom também termos em conta, e aproveito para recordar que o que é o jejum e a abstinência, não é? Que são regras que a Igreja nos dá e que hoje mesmo já cumprimos, espero bem, do jejum, que é obrigatório 2 vezes ao ano, não é? Portanto, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Não é? O preceito do jejum obriga os fiéis que tenham feito 18 anos até terem completado os 59. Não é? Portanto, a partir dos 60 já não há jejum obrigatório. Não é? Não quer dizer que não se possa fazer, mas já não há obrigatório. Em que é que consiste o jejum? O jejum tem que ver com a quantidade da comida, enquanto que a abstinência tem que ver com a qualidade da comida. Portanto, o jejum é cortar na quantidade. Mais ou menos quanto? Mais ou menos metade. Não é? Portanto, comer durante esses 2 dias, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que são os 2 únicos dias em que o jejum é obrigatório, mais ou menos metade daquilo que nós comemos habitualmente. Não é? A pessoa pode ser drástica e dizer almoço e não janto, ou pode não ser tão drástica, almoço um bocadinho menos e como qualquer coisinha à altura do jantar. Qualquer coisinha não é geralmente um cozido à portuguesa, não é? Então, nada de confusões, não é? Uma coisa assim, um chá, umas torradas, um pauzinho, uma sopa, está bem, pronto, isso, muito bem. Né? Ou também a pessoa pode dizer, reduz o almoço à metade e o jantar à metade. Bem, há várias modalidades, mas tem que ver com a quantidade da comida. A pessoa diz, mas então isto, se calhar vou ficar com fome. Pois é isso mesmo que se pretende.
não se fica com fome, temo que o jejum tenha sido mal cumprido. Não é? Portanto, o ideal é exatamente isso, para passar por uma privação que fortalece a nossa vontade, que nos dá essa maior capacidade de amar e de servir os outros, porque a mortificação com a oração não é um fim em si mesmo, é um meio para nos unirmos mais ao Senhor e, dessa forma, cumprirmos com o objetivo da santidade. Isso é obrigatório, como disse, nestes 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Depois temos a abstinência. A abstinência tem que ver com a abstenção, daí o seu nome, não é? Da carne. Essa é a forma tradicional. Havia alguém que dizia, mas isto não é sério, não é? Uma brincadeira, que como São Pedro era pescador, instituiu a abstinência para que o negócio do peixe pudesse, de facto, vingar. Não está claro que seja essa a razão. Nesta altura, coitado, também já não pescava nada, portanto, não é isso. Bom, a abstinência tem que ver com uma alimentação simples e pobre. Os nossos bispos, são estas as indicações que aqui estou a ler, foram um pouco nesta linha, não é? Portanto, mais do que ser carne ou ser peixe, o importante é que seja uma alimentação simples e pobre, não é? Portanto, se a pessoa diz que hoje é sexta-feira, hoje é dia de jejum, vou comer um marisco, não é? Uma lampreia, não é? Lampreia é lagosta, do alagante ou isso. Há aqui tipos que se dedicam a isso, tenham cuidado com eles. Cá que isso não seria penitência nenhuma, não é? Estaríamos a cumprir a letra da lei, mas não estaríamos a cumprir o seu espírito. E, portanto, se uma pessoa tiver um dia de abstinência, tenho ali um resto do picado de não sei das quantas, de carne, não é? Que posso comer, muito bem, é uma boa forma de cumprir a abstinência, mas é uma alimentação menos, não é? Boa do que seria uma coisa que tivesse cozinhado no próprio dia, com mais requinte, não é? Qual é o problema de substituir o peixe por outra coisa qualquer? É que depois às tantas não é coisa nenhuma, não é? Quer dizer, não é? Por isso mesmo é que também os nossos bispos recomendam que, pelo menos nas sextas-feiras da Quaresma, convém, não é, cumprir o preceito da abstinência, abstendo-se efetivamente, não é, daquilo que é carne e comer, de facto, uma alimentação que não seja carne. Sabemos também que a abstinência é obrigatória a partir dos 14 anos, e aqui não há borlas para os velhinhos, não é? Portanto, não é? Se pode ter 60, 70, 80, 90, 120, não é? 240, não, a abstinência mantém sempre, não é? E é obrigatória. E atenção, isto aqui costuma ser uma novidade, não é? Porquê? O que é que diz? São as indicações da nossa Conferência Episcopal. A abstinência é obrigatória no decurso do ano em todas as sextas-feiras que não coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Esta forma de penitência reveste, no entanto, maior significado na sexta-feira da Quaresma. Que é que digo que isto é importante? Porquê? Porque às vezes as pessoas pensam que a abstinência só é obrigatória nas sextas-feiras da Quaresma. Não. A abstinência é obrigatória todas as sextas-feiras do ano, exceto aquelas que coincidem com uma solenidade. Se o Natal é uma sexta-feira, não é dia de abstinência. O domingo de Páscoa ser uma sexta-feira é mais complicado, como sabem, não é? Portanto, é mais difícil que isso aconteça, não é? Mas, portanto, uma solenidade, São José, muito bem, 19 de março, se é uma sexta-feira, não é dia de abstinência, não é? Mas todas as sextas-feiras são dias de abstinência. Porquê? Porquê é que isto acontece? Porque na liturgia temos 2 ciclos principais. Temos um ciclo anual, e no ciclo anual temos todas as festas importantes da vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e dos santos, etc. Não é? E temos depois o ciclo semanal. E no ciclo semanal não podemos celebrar tudo, mas celebramos 2 coisas todas as semanas. E quais são as 2 coisas que nós celebramos todas as semanas? Todos os domingos celebramos a Páscoa. Todos os domingos são domingos de ressurreição. Todos os domingos são festa. Porquê? Porque é o dia que Nosso Senhor ressuscitou. Não é? Portanto, todos os domingos são a Páscoa semanal. E da mesma forma como há uma Páscoa semanal, também há uma Quaresma semanal. Por isso, todas as sextas-feiras são dias de abstinência. Não é? Portanto, todas as sextas-feiras são dia de penitência, por esse motivo. Não é?
Muito bem, sim senhor. A penitência, portanto, obriga a partir dos 14 anos, não é? Depois, aqui diz também, nas sextas-feiras poderão os fiéis cumprir o preceito penitencial, quer fazendo penitência, como assim ficou dito, quer escolhendo formas de penitência reconhecidas pela tradição, tais como a oração e a esmola, ou mesmo optar por outras formas de escolha pessoal, como, por exemplo, privar-se de fumar, já está um bocadinho desatualizado, ou de algum espetáculo, etc. Se uma pessoa disser, eu todos os dias gosto de ouvir música, a partir de agora, à sexta-feira não ouço música. Muito bem, é uma forma de abstinência, não é? Todos os dias tomo um café, não é? Está muito bem tomar um cafezinho e tal. Bom, vou deixar de tomar um cafezinho à sexta-feira, como penitência. Muito bem, é uma forma de abstinência também. Um sacrifício que seja feito nesse dia com essa intenção. Também pode ser através da oração ou da esmola. Falámos há pouco da bula da cruzada, não é? Também o contributo penitencial que cada diocese determina para cada ano, daí que aparecem geralmente aqueles envelopes, não é? Para poder, é uma forma de cumprir com a abstinência. Também pode ser através da oração, coisa muito interessante. Porquê? Sexta-feira almocei que nem um abade, como se costuma dizer, e jantei também fantástico, e comi imenso. 11 da noite, não cumpri a abstinência. Não é? O que é que eu faço? Como outro jantar, mas mais pouquinho? Não é? Não faria dizer. Mas posso ainda cumprir a abstinência. Como? Através da oração. E aqui dá-se alguns exemplos. No que respeita à oração, poderão cumprir o preceito penitencial através de exercícios de oração mais prolongados e generosos, tais como o exercício da via sacra. Portanto, se eu rezo a via sacra, na sexta-feira, já estou dispensado da abstinência. A recitação do rosário, a recitação de laudes e vésperas da liturgia das horas, a participação na Santa Eucaristia ou uma leitura prolongada da Sagrada Escritura. Isto também é bom ter em conta, porque às vezes também pode ser uma coisa que não dependa muito de nós, não é? Quer dizer, imaginemos que temos um almoço social, não sei onde, e pronto, uma pessoa que nos convidou e temos que repetir e tudo, porque senão a pessoa fica a pensar que aquilo que fez não está bem feito, e então, por caridade, temos que comer um bocadinho mais até se calhar daquilo que nos apetecia, e depois, se calhar, à noite temos também um jantar em que também não podemos comer menos, e portanto também comer, pode acontecer isso, não é? Isso quer dizer que não posso ir à abstinência? Não, posso. Não é? Depois, muito bem, vou rezar laudes e vésperas, ou então vou recitar o Santo Rosário, ou fazer uma leitura prolongada da Sagrada Escritura, ou assistir à Santa Missa. De diversas formas também estou a cumprir com a abstinência. Não é? Bom, depois também é bom este aspecto das mortificações voluntárias. Não é? É sempre bom, eu não sou muito partidário das grandes mortificações, não é? Porque as grandes mortificações têm um perigo grande. Qual é o perigo grande? A soberba. A soberba. Isso é muito mau. Se agora viesse para aqui dizer, bom, outro dia eu fui a Fátima a pé, não é? Um bocado puxado, um bocado duro, não é? Não aguentei e tal. Péssimo, péssimo. Porquê? Estou-me a vangloriar disso, não é? Quer dizer, se me estou a vangloriar disso, não vale nada aos olhos de Deus. Foi a leitura do Evangelho de hoje mesmo, não é? Da quarta vez. Por isso, mais do que grandes mortificações que têm esse perigo, o mais importante é fazer pequenas mortificações. Das quais, evidentemente, não nos vamos vangloriar, não é? Pronto, levantarmos a horas, não é? Porque custa um bocado. Não apetece, não é? Havia quem falava do minuto heroico, uma vez falei disso a um rapaz, diz o minuto heroico, então é outro, sem preguiça, sem ceder, sem nada e tal, e ele diz, isso o minuto heroico não me convence muito e tal, eu prefiro o despertar católico. Despertar católico? Nunca ouvi isso, não esqueço do despertar. Não, é muito simples. Eu deito-me e Nosso Senhor, quando quiser, que me acorde. Não é muito católico este despertar. Isto é mais preguiça do que outra coisa. Mas, pronto, se vir o minuto heroico, aí está, uma boa mortificação que nós podemos fazer também, levantar-nos sem ceder à preguiça nesse momento. Não é? E já para terminar, qual é a melhor mortificação? As mortificações não se medem pelo esforço, nem pela dificuldade, nem pela dor, nem pelo sofrimento. Não são o mais importante. Então, o que é que mede o sacrifício? O amor. Quanto mais amor eu puser em cada uma dessas pequenas coisas,
mais vale aos olhos de Deus. E, portanto, o sentido da mortificação deve ser o sentido da caridade. Caridade. E por isso, muitas vezes, o melhor sacrifício, sabem qual é? Um sorriso. Pode não obedecer nada. Até porque se uma pessoa entra em casa com um ar sorrindo, olha, bem que chegaste, depois feliz. Pá, que sacrifício, agora acabo de chegar. Já me estão aqui a pedir 37 coisas. Ou entrar com uma cara de pau que toda a gente foge, não é? Que se mal que me vejam. Não, isto é uma atitude egoísta, não é? A melhor mortificação é o serviço dos outros. A melhor mortificação é a caridade. Isso é o mais importante. O que é que diz São Paulo? Se eu fizer tal, se entregar o meu corpo e não tiver amor, não quero nada. Mas as coisas pequenas com muito amor valem muito aos olhos de Deus, não é? E é isso que nós devemos fazer. Mais fazer coisas do arco da velha. Temos que procurar fazer aquilo que temos que fazer com muito amor.